A sua Bíblia para junto nós ouvirmos da mensagem do Evangelho. Chegamos no momento da palavra. Se você está aí com a gente, continue, nós vamos ouvir a mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo os relatos de Mateus. Nós vamos ler Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 44 em diante. Mateus 13, 44 em diante. Diz assim: Também o reino dos céus será semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca por pérolas ou boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Somente até aqui, queridos. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa mensagem expositiva da palavra de Deus, tão clara, palavras do Senhor Jesus. Aqui nós estamos diante do Senhor Jesus pregando por parábolas, irmãos, e parábolas nós entendemos, nós que examinamos a palavra, que talvez parte destas parábolas aconteceram. Então Jesus usa alguns acontecimentos ou não, criando uma história para exemplificar outra, para mostrar aos que ali estão como exemplo, para usar aquilo como admoestação, ou admoestar, ou advertir, irmãos, ou redigir alguma coisa, restaurar algo, ensinar algo, apontar para algo. Parábola é isso. Jesus, então, aqui, irmãos, ele está nos advertindo, nos chamando, nos convidando a entender o Evangelho. Para isso, eu quero usar aqui, irmãos, um tema bastante importante: o tesouro escondido, quando encontramos o que realmente vale, o que realmente vale a atenção, vale, irmãos queridos. Aqui nós lemos, por exemplo, no livro de Mateus 13, do versículo 44 ao 46, junto, pois as pérolas do tesouro aqui e da pérola, irmãos, esta parábola que nos exorta esta noite, parábola do tesouro dentro desse evangelho, é uma parábola que fala de pérola, mas uma pérola, irmãos, que ensina as mesmas verdades, mas por ângulos diferentes. Quando nós prestamos atenção nesse ministrar desta palavra, nós percebemos que ela vai tocar em ângulos bem diferentes. Vejamos, o ponto central aqui é o valor incomparável, irmãos queridos, que nós temos aqui do reino. E nós olhamos aqui, queridos irmãos, que o Senhor Jesus, ele está sendo categórico, e ele usa a palavra pérola. Jesus era um mestre em contar histórias. Jesus era um mestre em contar algo maravilhoso para exortar a multidão. Mas contava em poucas palavras. Era um curto texto, uma curta história, mas que tinha grandes profundidades em poucas palavras. Ele pintava um quadro, exemplificava uma história, mas ficava gravada na memória das pessoas para sempre. Por exemplo, você já ouviu falar sobre parábolas dentro da Bíblia, da virgem louca, das prudentes? Você já ouviu falar da parábola do bom samaritano? Então, da parábola do filho pródigo, das ovelhas perdidas, da dracma perdida, e estas parábolas ficam no nosso coração. A parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, a parábola da rede, e fica dentro do nosso coração, e nós nunca mais esquecemos. Jesus era especialista nisso, de tocar os corações a partir da história que ele contava. A parábola do tesouro perdido aqui, queridos, é uma das mais curtas do Evangelho. Ela começa no 44, 45, 46, ou seja, são 2 versículos ou 3 versículos que gravam no nosso coração e ficam gravados,
ficam, irmãos, cravados dentro da nossa alma e não esquecemos mais. Mas é uma das mais curtas do Evangelho, apenas, queridos irmãos, 3 versículos que resumem um só, mas dentro dela está uma das verdades mais transformadoras que alguém pode descobrir. Uma das verdades mais transformadoras. Aqui está falando literalmente, vejo aqui um homem que caminhava por um campo, talvez fosse um trabalhador arando a terra para o plantio, arando uma terra, mas não a terra dele, arando a terra alheia. Estava trabalhando aqui, talvez estivesse apenas de passagem, o texto não diz, mas aquele dia comum, ele fez uma descoberta extraordinária. É o que ele fez? Encontrou um tesouro escondido. Vejamos, o reino do céu será semelhante a um tesouro escondido num campo em que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, quando ele fala que ele compra esse campo, é que esse campo não era dele. Ele estava ali permeando, passeando, arando aquele campo ali que não era dele, era alheio, não era dele, era de outra pessoa. Sabemos que na antiguidade, queridos, havia não muitos bancos, não existiam muitos bancos. Em tempos de guerra, estabilidades, irmãos queridos, as pessoas enterravam seus valores, seus bens na terra para protegê-los, às vezes de ladrões, às vezes de pessoas que iam lá cobrar impostos e as pessoas negavam para ter um sustento. Em outras situações aqui nós vemos que o dono morria e às vezes nem revelava o tesouro, ficava lá. O dono falecia, a família não sabia que ele tinha um tesouro escondido e o tesouro ficava lá. Ninguém encontrava mais, e ficava enterrado e escondido, o tesouro ficava ali esperando ser encontrado. Um sortudo que passasse lá e encontrasse aquele tesouro. Bem, aqui a Bíblia está dizendo que aquele homem encontrou, esse homem está passando por ali, arando uma terra alheia, e de repente quando ele está mexendo na terra, o que ele encontra? Um tesouro escondido, tem ali um tesouro escondido, e o que ele faz em seguida? Ele, aqui irmãos, a Bíblia revela o que ele faz em seguida, ele faz algo profundo, Jesus, ele pega esta parábola contando que esse homem está arando uma terra alheia e descobriu um tesouro que não era dele, mas que alguém deixou ali. Ele pega aquele tesouro e, irmãos, e Jesus revela algo ainda mais profundo sobre o reino dos céus dentro dessa história e sobre o que significa encontrar este tesouro de verdade. Vejamos. Primeiro, há uma descoberta inesperada. Essa descoberta acontece quando esse homem não estava ali para aquilo. Ele estava ali simplesmente para arar a terra que não era dele. Ele ia plantar. Ele não estava esperando encontrar um tesouro. Ele estava ali para trabalhar, para produzir. Não estava ali para receber algo. Estava ali para fazer um plantio, arando a terra. Agora, Jesus usa a parte A desse versículo para dizer a história. Versículo 44, parte A. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Vejamos. O homem não estava procurando tesouro algum. Ele estava trabalhando e arando a terra. Estava fazendo outra coisa. Estava trabalhando. Para trabalhar ele precisava caminhar. Estava vivendo sua rotina. Estava ali nos seus afazeres, com seus apetrechos. E então, de repente, encontrou algo que mudaria tudo. Estava ali talvez pensando, com poucas sementes, vou plantar, nem toda semente vai germinar, quanto tempo vai demorar para essa semente germinar? Depende do sol, depende da chuva, depende do calor, depende do vento, depende do frio. Quanto tempo eu vou esperar, aguardar para receber a recompensa daquilo que eu estou plantando? Talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, não se sabe. Então não estava pronto ali para ser recompensado, para receber um tesouro. Muito pelo contrário, estava ali, queridos irmãos, afoito para terminar aquilo que ele começou. Vejamos, é assim que muitas pessoas encontram o Evangelho. É assim que muitas pessoas encontram a verdadeira palavra de Deus.
As pessoas, irmãos, não estavam buscando a Deus, algumas pessoas não estavam esperando ouvir seu evangelho, falar sobre Jesus, não estava em uma jornada espiritual consciente, estavam vivendo suas vidas, normal, estavam trabalhando, casando, negociando, vivendo, passeando, irmãos, às vezes passando por um momento de dificuldade, de dor, às vezes até falando do nome de Deus, mas não esperava encontrar o Senhor, não esperava ser encontrado por Jesus, não esperava que o Senhor o encontrasse, o tocasse em seu coração. Essas pessoas estavam desta maneira, irmãos, estavam vivendo suas vidas normais, mas inesperadamente a verdade do reino cruzou seu caminho. A verdade do reino cruzou a sua vida, quando de repente os seus olhos se abriram. Olhamos, por exemplo, Zaqueu, queridos irmãos em Cristo. Zaqueu subiu uma árvore. Zaqueu subiu uma árvore apenas para ver Jesus passar. Ele estava preocupado porque a sua vida não andava bem, sua vida não estava das melhores, sua vida não estava, irmãos, do jeito que ele gostaria que estivesse. Ele estava mal visto, ele não estava bem visto. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Zaqueu, queridos, ele não estava bem com o povo estava falando dele, ele estava, irmãos, muito mal visto. Usava, irmãos, sendo um judeu publicano, era um cobrador de impostos e líder de todos eles, que ali estava, dos cobradores de imposto. Ele estava contra a sua nação, usurpando, irmãos. Ele era uma espécie de um ladrão. O ladrão é quem? Aquele que furta. Ele, irmãos, ao invés de cobrar um imposto justo que deveria, ele cobrava mais, cobrava o que ele queria. Então estava muito mal visto. O que ele faz? Ele sobe, por ouvir falar da fama de Jesus, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Ele não esperava que Jesus ia chamar ele. Zaqueu então subiu numa árvore apenas para ver, não esperava que Jesus parasse, olhasse para cima e dissesse: hoje me convém pousar na sua casa. Naquele dia, Zaqueu encontrou um tesouro. Naquele dia, Zaqueu foi tocado por Jesus. Ele não esperava que Jesus iria o chamar. Por exemplo, Saulo, melhor dizendo, estava indo, ia a Damasco para perseguir cristão, não esperava ser derrubado por uma luz do céu, e ele ouviu a voz de Jesus naquela estrada, também encontrou o tesouro. Saulo de Tarso, ele não esperava encontrar o Senhor Jesus, estava para mais uma empreitada, estava indo para perseguir e tirar a vida dos cristãos que ali estavam no caminho de Damasco para servir o Senhor. Ele encontrou-se com o Senhor Jesus, Jesus o chamou, deixou ele cego, ele caiu com os olhos tampados, irmãos, e o tesouro também estava escondido, não era visível para todos. Muitas pessoas passavam por aquele campo sem perceber nada, mas aquele homem viu. Penso, quantas pessoas passaram naquele campo, quantas pessoas que estavam naquela terra, antes desse homem, quantas pessoas que foram lá mexer na terra, arar a terra para plantio, mas aquele homem, justamente aquele homem, quando ele mexeu na terra, ele encontrou aquela pessoa, mas aquele homem viu, seus olhos foram abertos para reconhecer o valor que estava ali bem diante dele, os olhos daqueles homens foram abertos. Os olhos daquele homem foram abertos e ele viu, irmãos, aquele tesouro que estava bem aos seus olhos. Da mesma forma, pessoas que passaram pela mensagem do Evangelho e não perceberam o seu valor. Quantas pessoas que hoje estão dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, quando abrem a Bíblia, só falam de você, falam de riqueza, falam da vida, te ensino você a crer no milagre, te ensino você a crer numa restauração da sua família, mas quando a Bíblia nos exorta a crer em Jesus, que nos traz o Evangelho, palavra de Deus, a nossa fé não deve estar fundamentada em milagres. Aquele que tem a fé fundamentada em milagres está no campo, está arando o campo, mas não vê o tesouro. Está ali acessível aos nossos olhos, mas os nossos olhos estão tapados com coisas desta vida, com coisas terrenas, com imediatismo, com preocupações nossas, com nossas obras. Louvado seja Deus, preocupado com o dia de hoje, não com a vida em Cristo Jesus, não com a salvação.
não entende, ouvem, mas não entende o evangelho, veem, mas não reconhece, ou seja, ouve falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus, ouve falar sobre verdade da palavra, mas não sabe o que é verdade da palavra, estão com os olhos tapados, estão com os ouvidos tapados para o evangelho, não conseguem ouvir o chamar de Jesus, não conseguem ouvir a voz do evangelho, não compreendem, o tesouro está ali, mas permanece escondido para eles. O tesouro está bem à nossa frente, mas permanece escondido. Por quê? Porque a pessoa está preocupada com o imediatismo, com o que calçar, com o que vestir, com o que falar, se vai casar ou não, se vai vender ou não, se vai trabalhar ou não, se vai se formar na faculdade ou não, se pode viajar ou não. Isso não é evangelho, irmãos, isso não é palavra de Deus. Preocupado com o hoje. A Bíblia diz assim, que o evangelho não é comida e nem bebida. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Evangelho não é comida e nem bebida. Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem miserável, pecador, de dentro para fora. Evangelho fala do Senhor Jesus, fala das graças abundantes, aonde abunda o pecado, superabundou a graça, anuncia as doutrinas da salvação e a justificação, transformação, redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que aqui a justiça da glória, a doutrina da glorificação que ainda vai acontecer, não entende por que Jesus veio a este mundo, por que estamos aqui, não entende por que o Senhor nos deu de sua graça, por que Jesus morreu, qual é esse sacrifício? São tesouros que estão escondidos, mas acessíveis. Parece que não se interessa, não tem vontade. A única vontade é saber: posso viajar? Posso comprar? Posso vender? Posso casar? Posso sair do emprego? Posso arrumar uma porta de trabalho? Irmãos, isso não é evangelho. Nós não estamos aqui por causa disso. É superficial demais. Passamos por um ano inteiro, louvado seja Deus. Agora é hora de olhar para Jesus no próximo ano. Você está tendo uma oportunidade. Talvez você passou o ano inteiro atrás de coisas. O Senhor está te convidando às próximas horas de 2026, que logo vão acontecer, para que nós possamos olhar para Jesus, o tesouro que está bem à nossa frente. Louvado seja Deus. Jesus explicou: a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Está em Mateus 13, no versículo 11, posteriormente aqui vai falar sobre isso, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Há uma revelação necessária, há uma revelação aos nossos olhos, há uma revelação que se é necessária à igreja, e nós precisamos ouvir do evangelho, há olhos que precisam ser abertos. Jesus tem pressa que nós encontramos este tesouro que é a sua palavra, o evangelho da graça. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 44 da parte A, no finalzinho diz assim: que um homem achou. Aqui está falando sobre o reconhecimento do valor. Encontrar não é suficiente. Somente ouvir alguém pregar não é suficiente. Abrir a Bíblia, examinar as Escrituras também não é somente isso o suficiente. É preciso reconhecer o que se encontrou. É preciso reconhecer, valorizar e entender, de fato, esta é a palavra de Deus. Este é o verdadeiro anúncio do Evangelho. Esta voz não é de um pregador, esta voz é a voz de Deus que está sendo ecoada na boca deste pregador. É o Espírito de Deus que está neste vaso, está cheio da presença do Senhor, do Espírito de Deus, e a palavra de Deus está ecoando. Louvado seja Deus. É bíblico, é uma palavra cristocêntrica, é um culto cristocêntrico, são as verdades bíblicas. Então esta é a voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Não tem enfeites, não tem arremates, não tem penduricalhos, não tem coisas que está sendo acrescentado, não é anátema. Esse é o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Encontramos um tesouro, louvado seja Deus. Quantas pessoas, queridos irmãos, que já passaram por cima de tesouros sem perceber? Quantos? Aqui mesmo agora, nesse culto. Esse negócio de falar de evangelho, eu já sou crente.
Não, esse negócio de falar de Bíblia, por que eu tenho que ouvir o Evangelho? Porque você é crente. Crentes e não crentes precisam ouvir o Evangelho. Quando você abre a Bíblia, irmãos, quando surgem as pregações dentro do Evangelho, está mais no Novo Testamento. É claro que a Bíblia inteira aponta para Cristo, que é o Evangelho, mas quando Jesus vem ao mundo, ele se manifesta, a história de Jesus agora encarnado, Deus encarnado se manifesta de Mateus para frente, que é o Novo Testamento. Ali nós vemos agora os discípulos apregoando nas igrejas, irmãos, das sinagogas. Nós vemos agora os discípulos, o próprio Jesus apregoando na areia, na praia, apregoando em aldeias. Eles não estão falando da vida de ninguém lá. Você não encontra isso nos textos sagrados. Quando as pregações agora do Novo Testamento acontecem após a vinda de Cristo nesta terra, após a encarnação de Cristo nesta terra, o que você vê? Pode viajar, vai em paz, vou fazer uma obra. Você não vê isso. Quantos crentes estavam lá? Grande parte, crentes. Nós olhamos para as pregações de Paulo, nós não vemos isso. Paulo pregava nas igrejas, pregava o Evangelho, anunciava a salvação, palavra de Deus, regeneração, justificação, transformação. E o que é isso aí, irmãos? É a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Você não vê nenhum Paulo, nem Pedro, nem Timóteo, nem Tiago, pregadores como João, dizendo: olha, vai em paz para sua casa, eu vou abrir uma porta. O ano de 1900, ou o ano, por exemplo, de 1000, ou de 60, o ano de 70, o ano de 90, depois da morte de Cristo, João que pregou depois da morte de Cristo, e foi até meados do ano 100, depois de Cristo. Eu não vejo João pregando em Pátimos, não vejo João pregando em Éfeso, não vejo nenhum dos discípulos pregando assim: olha, vá em paz para sua casa que eu vou restabelecer o seu casamento. Não vejo. Eu vejo Pedro dizendo assim, que o Evangelho é o poder de Deus para restaurar o homem de dentro para fora, louvado seja Deus. Eu vejo Paulo: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e foi chamado segundo o teu propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo: tenha fé, não abra mão do Evangelho, não saia da presença do Senhor, não tem essa história mais de maldição, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvado seja Deus. Eu vejo João: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada se fez, se faria, se Jesus não estivesse. Ele é o verbo, é o Filho de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vejo eles fazendo isso. Eu vejo Tiago, louvado seja Deus, primeira carta de Tiago, louvado seja Deus, no versículo de número 4, dizendo assim: irmãos, eu me alegro em várias provações que vocês têm passado, porque é nelas que vocês adquirem paciência, esperança, louvado seja Deus. Então eu vejo, irmãos, o Evangelho sendo pregado para crentes e não crentes, mas hoje parece que nós não temos mais ouvidos para isso. A igreja parece que não está mais disposta a ouvir o Evangelho. O homem, irmãos, aqui nós olhamos, por exemplo, quantas pessoas que já passaram sem perceber, quantas obras de artes já foram vendidas em brechóis por centavos e ninguém reconheceu o valor. Claro que eu estou parafraseando. Entra num lugar de um brechó, por exemplo, e tem uma coisa de tanto valor, as pessoas não sabem de onde vem. Isso aí é uma quinquilharia, é algo velho. Não, mas aquilo ali tem tanto valor, mas por ser tão antigo as pessoas olham e nem dá valor, mas é algo tão valioso. Infelizmente a igreja está desse jeito, a igreja atual, contemporânea, está assim. Quantas pedras preciosas foram descartadas como simples rochas. Aqui não é diferente. Quantas vezes alguém segurou a Bíblia nas mãos, aonde poderia apontar para Cristo, apontou para o ser humano. Quantas vezes você ouviu falar, por exemplo, do sacrifício que Abraão levou Isaque para o Monte Moriá e ia oferecer esse sacrifício, e usa somente aquele versículo que diz assim: no monte do Senhor proverá, Deus proverá para si, eu vou prover na tua vida, eu vou abrir porta, eu vou fazer isso. Quando aquele texto, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, é o texto que mais se aproxima no que se deu o Calvário em Cristo. Por exemplo, uma pedra preciosa, valiosíssima, que você só ouviu: vá em paz, eu vou, no monte do Senhor eu vou prover na sua vida, eu vou prover não sei o quê. Quando aquele texto, primeira vertente, aponta para Cristo.
aponta para o Calvário. É uma pedra preciosíssima, mas não valorizam, não dão valor, estão cegos por si mesmo, cheio de arrogância, de orgulho, de altivez, cheio de antropocentrismo, egocentrismo. Não tem Cristo nas ministrações, irmãos, não tem o tesouro verdadeiro, tudo aponta para o Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Usamos, por exemplo, o texto de José do Egito. Fique em paz, eu vou realizar seus sonhos. Quando José é uma tipologia apontando para Cristo, o sofrimento de Jesus. José aponta literalmente para o Senhor Jesus. Até na morte de Jacó, quando José é chamado e o próprio Jacó fala sobre ele, dando as qualificativas, também está apontando para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, entre tantos outros. São pessoas que estão diante de um grande tesouro, que é a Sagrada Escritura, que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus, mas não percebem. Por quê? Porque estão cegos, cheios de si, arrogantes, querem saber só de si. O reino do céu é um tesouro supremo, é perdão eterno, é paz com Deus, é vida que não acaba, é propósito verdadeiro, é relacionamento com o Criador, é herança incorruptível. Louvado seja Deus. Não é algo desta terra que se acaba, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. Somos privilegiados de estar aqui esta noite ouvindo sobre os tesouros do céu. O reino de Deus é tesouro para o homem miserável, pecador. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Para muitos, isso soa como palavras religiosas e vazias, sem sentido. Ir na igreja falar de Jesus, eu já ouvi no meu batismo. Tem crente que fala assim: eu já sou batizado, preciso ouvir falar sobre Jesus. Então fica aí, ouve falar de você. Quando você chegar no último dia diante do Senhor, fala: não, Senhor, eu não quis ouvir falar do Senhor, queria saber da minha vida, queria saber de mim. Eu não te conheço. Se você não quis saber de mim, eu também não quero saber de você. Você não me conhece. Se você não me conhece, eu também não te conheço. Você nunca procurou saber quem eu sou. Você estava preocupado com você mesmo. Entra ano, sai ano, preocupado com a tua vida. Mas salvação não é só um dia. Estar diante de Jesus não é só um dia, todos os dias. Ele nos enxerga às 24 horas por dia. A Bíblia diz: conheceis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Esse texto está falando sobre isso. Paulo escreveu: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas não se discernem, ou melhor, elas se discernem espiritualmente. É preciso revelação espiritual para conhecer o valor do reino, e quando isso acontece, tudo muda. Ou seja, aqui nós vemos justamente o que aconteceu com esse homem: a alegria da descoberta. E pelo gozo dele, ou seja, pela alegria dele, observamos a emoção do homem: gozo, alegria, felicidade, alegria. Não foi um cálculo frio, não foi uma obrigação pesada, foi um júbilo transbordante, excedente, abundante. A felicidade: meu Deus, eu não esperava por isso, encontrei um tesouro. Ele não pensou: que fardo, agora eu vou ter que carregar, não, eu vou ter que vender tudo. Ele pensou: não, que alegria, encontrei algo mais valioso do que o meu próprio plantio, meu próprio trabalho, minhas próprias obras. Que bênção, está tudo pronto, louvado seja Deus. Eu não me importo de pegar isso aqui e vender, já está pronto. Eu tenho que esperar germinar a terra para depois colher aquilo que eu plantei, que eu fiz. Está dizendo sobre obras. Não, já está pronto, telestatai, aconteceu, louvado seja Deus. Essa é a marca de quem realmente encontrou o reino. Não é um sacrifício amargo, é troca alegre, louvado seja Deus. Não é uma perca lamentada, é ganho celebrado. Bendito seja Deus que nos salvou, louvado seja Deus. Agora, não é um peso amar o Senhor Jesus, não é um peso adorá-lo, não é um peso levantar, colocar uma roupa bonita, se arrumar, preparar aquele dia para o Senhor. Não, este dia aqui eu vou congregar, vou reunir como igreja, como os meus irmãos, como o corpo de Cristo. Hoje eu vou deixar tudo de lado, e este dia eu quero marcar este dia para estar com os meus irmãos dentro da casa do Pai. Louvado seja Deus. Olhar: eu tenho que no dia 31 de janeiro dentro da igreja ouvindo palavra. Não é um peso,
É um privilégio, é felicidade, é dizer: que bom, Senhor, Tu me salvou, louvado seja Deus, está valendo a pena, bendito seja Deus, oh, aleluia. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao negociante que busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. A mesma ideia, a mesma alegria, louvado seja Deus. Quando alguém reclama constantemente do preço de seguir Jesus Cristo, talvez ainda não tenha reconhecido o valor do tesouro. E que preço é esse? Quem vê o tesouro não reclama de vender bugigangas para obter. E que bugiganga é essa? Vício, pecado, mentira, o engano, a inveja, a hipocrisia, falsidade, a calúnia, invejoso, ciumento. Abre mão de tudo isso e faz justamente o que Jesus pediu. Ouviu o evangelho? Encontrou o tesouro? Jesus disse: agora negue-se a si mesmo. Está vendo que bonito, irmãos? A palavra de Deus, como é linda, como é perfeita. Encontrou o tesouro? Agora negue-se a si mesmo. Abra mão daquilo que você quer e busque primeiro a justiça do Senhor. Ou seja, vende tudo o que você tem, não presta. Agora o que vai acontecer em minha vida é sob o desígnio do Espírito Santo, a vontade de Deus. Eu vou viver o que Ele me deu, eu vou viver o tesouro que o Senhor me deu. O reino do céu está em nós. Deus habita em mim, sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é mensagem de evangelho, isso é palavra de Deus, genuína. Louvado seja Deus. Saber quem somos, rei e sacerdote, estamos com Cristo, assentado à destra de Deus Pai, todos nós estamos juntos dele. Jesus nos representa, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o corpo, você e eu somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Louvado seja Deus, bendito seja Deus pela nossa salvação, bendito seja Deus pela nossa transformação, bendito seja Deus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, bendito seja Deus pela nossa regeneração. Encontramos o tesouro. Que tesouro? Palavra de Deus, o reino dos céus em nós. Bendito seja Deus, oh, aleluia, louvado seja Deus. Esta é a mensagem para esta noite, que possamos atravessar este novo ano, louvado seja Deus, pegando todo esse refúgio, este lixo que está em nós, essa escória, e jogando fora. Paulo disse isso: mas o que para mim é ganho, considerei a perca de Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, como lixo, para que possa ganhar Cristo. Louvado seja Deus. É abrir mão de você mesmo. Esse negócio de igreja atrás de bênção. Olha, esse dia 31, igual hoje, irmãos, é um dos piores dias para, irmãos, algumas pessoas. Por quê? Eu vou te explicar. Por quê? Porque essas pessoas vão à igreja e ouvem assim: antes que o relógio bater meia-noite do dia 31, vou fazer uma obra na tua vida, vou mudar teu cativeiro. Irmão, eu cresci ouvindo isso, esta balela, isso não é palavra de Deus, isso é balela. A verdadeira palavra de Deus prega assim: se você atravessou este ano com Cristo, tenha certeza que o próximo ano passaremos junto dele. Seja pela vida, seja pela morte, abrimos mão do nosso refúgio, da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa vida, e somos submissos à vontade do Senhor. Não estou aqui uma fé em milagre, a minha fé está em Cristo Jesus. Fé em milagre é fé terrena, é fé passageira, é fé de barganha. Creia no teu milagre, determine sobre sua vida. Que força nós temos para fazer isso, irmãos queridos? Estamos negando a suficiência de Cristo, a necessidade de ter Cristo em nós. Cremos em Jesus, todas estas coisas estão nele: milagre, transformação, regeneração. Para o próximo ano, continuamos crendo no Senhor Jesus, crendo na sua palavra, entregando a nossa vida a Cristo e tendo uma certeza viva: Ele é o caminho que nos conduz ao Senhor, Ele é caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. O ano de 2026 é mais um ano que Jesus está preparando lugar para nós na glória de Deus Pai poderoso. Poderá ser o último ano, os últimos instantes nossos nesta terra, seja no particular ou no coletivo, mas que em nome de Jesus
esse tesouro que é o reino de Deus, a salvação, venha estar em nós, para quando Jesus vier em nuvem de glória nos buscar, nós falarmos: eis-me aqui, Senhor, me leva com o Senhor, estou pronto, apesar de ser pecador, miserável, mas eu sei o que me falta, Cristo suprirá. Sobre a sua bondade serei glorificado, sobre sua justiça serei glorificado, sobre o seu amor serei glorificado. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Esta é a mensagem, irmãos queridos, que possamos dizer as nossas provações dos próximos anos, no próximo ano, nas próximas horas: eis-me aqui, Senhor, fala que eu te escuto. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto, palavra, como oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.